Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Pedro e estou aqui diretamente do meu cafofo em Goiânia. Seguinte, eu vou começar a estudar russo, só que não vai ser da maneira que você está pensando. Vamos voltar para 2020. Eu tava com, acho que era 19 anos, mais ou menos, tinha acabado de sair do ensino médio, e eu comecei a estudar inglês. Mas eu estudava igual vagabundo, sabe? Eu não estudava consistentemente. Eu comecei a estudar com consistência em 2021. 2021 foi um ano que eu peguei assim de cabo a rabo. Comecei a estudar inglês em 2021, terminei em 2022 assim com o meu no meu head map. Head map é aqueles quadradinhos verdes que tem no Anki. Eu terminei verdinho, tudo verde, fiz todo dia. Por que eu tô falando isso? Eu ainda não estou 100% fluente em inglês. Se eu coloco um audiolivro para tocar em inglês, eu consigo compreender o que está sendo dito, só que algumas coisas eu não entendo. E talvez seja por causa do meu, sei lá, TDAH também, que não contribui para o foco. Mas principalmente tem algumas coisas assim que eu não entendo. Eu acabo de ouvir um livro, aí vai pro capítulo 2, 3, e no quarto eu não sei nem o que está acontecendo, entendeu? Por que eu tô falando isso? Eu quero aprender russo, entendeu? Só que para mim começar a aprender russo, eu preciso ser muito pica em inglês. Porque na minha cabeça não faz sentido. Cara, olha o tanto de tempo que eu passei estudando inglês. Hoje a gente tá em 2024, eu passei quase 4 anos estudando isso, entende? Então, pelo fato de eu não ter praticado, nem ter levado a sério 2023, 2022 estudei também, só que eu consigo, o nível de inglês que eu tenho hoje não é um nível iniciante, eu consigo pegar um livro e ler, entende? Só que eu ainda não estou totalmente fluente no idioma, não estou conseguindo desenvolver no idioma. Conversas iniciais, tipo apresentação, entendeu? Você está conhecendo uma pessoa, idade e etc, cidade que você mora, isso é fácil, entendeu? Isso qualquer um desenvolve. Só que conversas mais profundas, que demandam um entendimento maior, igual eu tô numa comunidade de pessoas. Eu tenho um grupo, né? Eu comprei um curso de um cara que fala inglês sobre YouTube. Nesse curso, ele tem uma comunidade no Discord. E o que acontece? Você manda as perguntas lá no Discord, você responde as perguntas e tal. Se você não souber inglês fluente, ninguém vai te levar a sério. Isso é verdade, porque se você manda um texto muito certo em inglês, numa comunidade assim de pessoas que já são fluentes, eles vão perceber que você é novato e não te levar a sério. Como eu posso dizer? Não valeu de nada, entendeu? Se você não tiver esse discernimento de que você precisa falar, se comunicar, escrever, entender o que está sendo dito e falar de forma fluente, não vale a pena estudar inglês. Pelo menos no meu caso. No meu caso, seria para mim contratar pessoas, entendeu? Na língua. Eu tenho ativos digitais e nesses ativos eu preciso de mão de obra e muitas das vezes os melhores são os que falam inglês fluente. Ou se não, network também. Network, eu falo assim de os melhores são os que falam inglês, porque editor de vídeo, se você vai contratar um editor de vídeo, o cara pode saber Premiere, pode saber tudo. Só que tem um cara, sei lá, um indiano, um cara de outro país, que já é conhecido por fazer esse trabalho, só que o cara fala inglês. Igual dentro da comunidade que eu tô. Eles recomendam ali editores de vídeos. E no Twitter também é um lugar que você encontra bastante isso. Pessoas recomendando editor de vídeo, editor de thumbnail, designer, né? Então esses caras são pica e eles recomendam os editores picas, os caras picas. E os maioria que eles recomendam falam inglês. Então, voltando aqui.
pro assunto principal. O inglês é de extrema importância. Só que apenas ler e escutar não vale a pena. Tipo assim, vale a pena, só que não é a cereja do bolo. A cereja do bolo é você se comunicar bem, entender bem e desenvolver bem no idioma. É isso que eu tô falando. Se eu fosse para montar um time de pessoas que iriam trabalhar para mim e esse time só falasse inglês, eu com certeza ia gerar muitas dúvidas do que eu tava querendo. Porque a maneira como eu me expresso aqui é uma forma diferente que eu expresso em inglês. Então, por isso que é tão importante falar inglês fluente e falar mesmo, não apenas ler ou compreender com os ouvidos. Por que que eu quero aprender russo? Por que que eu não vou aprender russo agora? O russo, ele é um idioma que você também consegue conhecer as pessoas, sabe? Eu não vou mentir, cara. Se você tá me escutando até aqui agora, se você é homem, você vai entender o que eu tô dizendo. Por que eu tô falando pra você estudar russo? Algo que todo homem quer, entendeu? Todo homem quer isso. E a gente tá tendo uma fase de que... Ah, foda-se. Esqueci o que eu ia falar. Mas aprender russo vai te desbloquear muito. Seja em novos ambientes, você vai frequentar novos ambientes, ir pra Rússia, sei lá, consumir conteúdo em russo, que é uma parada muito foda também. Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é estudar inglês até julho de 2025. Porque aí vai dar 9 meses, né? 9 meses, cara. 9 meses é o período de um bebê se formar dentro de uma barriga. Então, se eu não conseguir aprender inglês em 9 meses, eu passo pro russo e já era. Não tô falando assim que eu não vou nunca mais estudar inglês, mas eu irei dar um tempo com o inglês. Até julho de 2025 eu vou estar estudando esse idioma. Vou estar falando, vou estar aprendendo e etc. Eu não vou fazer um compromisso público aqui de falar assim, eu vou estudar inglês todos os dias no meu canal. Mas eu tenho um compromisso público para falar para vocês. E todo compromisso público ele faz com que você leve a sério. Eu vou estudar inglês até julho de 2025 e de lá para cá e daqui para lá eu vou ser muito fluente em inglês. Eu vou gravar um vídeo inteirinho falando inglês. E esse vídeo vai ser da duração desse vídeo que eu vou publicar. 8 minutos ou 9. Eu vejo o processo de aprendizagem de idiomas como um processo enriquecedor para o seu cérebro. Cara, tem coisas que eu aprendi há muito tempo em inglês, sabe? 2020, que eu ainda lembro. Mas não é por isso, mas não é esse o motivo pelo qual você estuda, para você lembrar aquilo que você estuda? Sim, mas isso também mostra um tremendo potencial do nosso cérebro. Um exemplo, eu tenho o Anki. O Anki é um aplicativo de memorização espaçada. E nesse aplicativo, ele te mostra cartões, que você aprende eles em uma data, um exemplo. Eu vejo um card hoje, eu vou ver ele daqui 3 dias. Eu vejo um card daqui 3 dias, se eu acertei ele, eu vou ver ele daqui 21 dias. Se eu errei, eu vou ver ele daqui 3 dias ou 2 dias. Entende? Então, eu pego cards que eu criei em 2020 e eu vejo assim, eu leio a parada e falo, é isso. E ela vai lá e dá certo. Aí eu vejo, caraca, cara, isso é muito foda, porque aquele estudo, aquele tempo que eu passei no computador, valeu de alguma coisa. Eu aprendi aquilo. A memorização espaçada é algo genial, cara. Eu já vi isso, eu não sei como é que é o nome do cara que inventou essa técnica dos cartões, que é o que? Eu esqueci, cara, eu não sei se é um filósofo, um cara muito inteligente,
ele criou uma maneira de memorização, entendeu? Foi aí que surgiu os cartões, né? As questões de você aprender revisando, entendeu? O que você aprendeu. Então o cara ia lá e fazia blocos de anotações. Ele escrevia a pergunta, né? Que ele queria que ele lembrasse a resposta. E ele desenhava o símbolo e também fazia uma descrição do que aquilo significava, respondendo a pergunta. Aí ele ia revisando esses cartões que ele tinha todos os dias. E era assim que ele era um cara muito inteligente, porque ele lia os livros e fazia anotações naqueles cartãozinhos. Se você souber quem é esse cara aí, deixa aqui nos comentários. Eu esqueci completamente. E, inclusive, tem aplicativos como Obsidian que você consegue conectar notas, né? E isso é muito útil, porque um exemplo, se você lê um livro hoje, igual eu estava lendo o livro Negocie como se sua vida dependesse disso, se você faz anotações daquilo que você estuda, além de você estar reforçando o seu conhecimento, de estar escrevendo aquilo que você entendeu, você ainda consegue criar um backup para sua memória. Backup de entendimento, de conhecimentos. Foda isso, né? Hoje em dia, eu estou treinando muito minha fala, minha comunicação. Porque talvez o fato de eu não falar inglês significa que eu tenha dificuldade de falar mesmo, entendeu? Não é questão de tipo, eu vou falar idioma X e vou falar fluentemente, vou falar perfeitamente. Não, talvez você tenha problemas assim em se expressar, igual eu, entendeu? Então o problema não é só o idioma, o problema é você se comunicar mesmo, entendeu? Tanto no seu idioma quanto no outro que você está aprendendo. E conectando com a comunicação com o inglês e com o russo, tanto na comunicação quanto em qualquer idioma, você precisa fazer, corrigir e adaptar. São 3 coisas que todo perfeccionista odeia: fazer, corrigir, adaptar. Fazer é você, de fato, estudar o idioma todos os dias. Fazer, corrigir, você só consegue corrigir algo que você produz. Então, olha como que as coisas se conectam. Uma pessoa que estudou inglês 4 anos e ainda não fala, isso significa que ela não teve muitos erros. Olha, os acertos que eu tive, tipo assim, se eu tenho um inglês hoje que eu tenho de conseguir ler, foi porque eu errei bastante aqui no Anki, aqui no meu programa de memorização, esse passado. Mas se eu não tivesse errado, eu não teria aprendido. Então, o processo de você errar, de você falar as palavras erradas, elas é essencial para você no seu processo de desenvolvimento. Eu quero errar muito, mas nunca nas mesmas coisas. Isso daí é uma sabedoria que foge do nosso conhecimento. Eu aprendi isso com Davi. Davi, ele errava, mas não errava nas mesmas coisas. Davi que eu tô falando é o Davi da Bíblia, tá? Não é Davi que um amigo meu, não. Então, o fato de você começar algo não quer dizer que você vai ser tudo perfeito, entendeu? Talvez a motivação que eu estou para estudar russo, talvez ela acabe em 10 minutos estudando, porque o estudo ele te leva à falha. Você estuda e você se sente cansado porque você erra, e se você não erra, você não está estudando, porque é igual matemática. Imagina se você pegasse uma conta de matemática e fizesse ela todinha, e depois pegasse outra e fizesse ela todinha tudo certinho. Se você está fazendo tudo certinho, significa que você não está estudando, você está estudando aquilo que você já sabe. Porque aquilo que você não sabe, você tem que errar em cima daquilo. E
cara, isso mudou minha cabeça, cara. Eu aprendi isso com... Como é que é? Com o Thiago, cara. O Thiago, comprei um curso do Pablo Marçal e ele tem um amigo chamado Thiago. E nesse curso ele fala sobre comunicação. Foi numa live de comunicação que eu aprendi sobre isso. Sobre esse perfeccionismo que todo mundo tem. Se você é perfeccionista, você não faz. Você não executa nada. Se você tem um cérebro perfeccionista, só o fato de você esperar para que tudo seja perfeito para você começar já é um motivo de você não fazer, já é uma, como é que fala? Já é uma característica que você não vai fazer aquilo. Ah, não, mas, cara, não vai. Uma semente, por mais pequeno que ela seja, o fruto é grande. Então, a mesma coisa se pegar assim, uma pequena ação minha. Vou estudar inglês, preciso aprender 5 palavras por dia. Por mais que 5 palavras por dia seja muito pouco, para uma pessoa que é fluente, que fala 20.000 palavras, 5 palavras por dia vai te levar longe. Mas longe, 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 longe. Sem sombra de dúvidas. Porque não é o pouco que você faz, é a consistência, entendeu? Aquilo que você faz todos os dias. E por perfeccionista, ele pensa o seguinte: nossa, mas eu vou aprender 5 palavras. Uma pessoa que é fluente fala 20.000 palavras, 30.000 palavras. Eu vou aprender 5 por dia. Não vou aprender inglês nunca. Se eu começar a estudar 5 palavras por dia. Mas ele tá errado, né? Porque não é assim que as coisas funcionam. É um processo. E olha, se você me assistiu até aqui, significa que você gostou do que eu falei. Ou se não gostou, comenta aqui embaixo. Porque é sempre bom ver novas perspectivas. Deixe seu gostei, comente no vídeo e é nóis.